Olá, olá, galera! Concurseira desse meu Brasil varonil enorme, lindo e maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, sou especialista em produção textual, redação, professor de língua portuguesa, jornalista. Tenho uma grande experiência com sala de aula em matéria de redação e de avaliações em concurso de massa, Enem, concursos públicos. Eu sei muito bem como é que é feita a correção nas bancas organizadoras dos concursos públicos da redação, e a redação passou a ter uma importância muito grande. Mas o grande assunto, hoje eu estou falando um domingo, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, né? Pois então, no dia 2 de fevereiro, o grande assunto da semana passada, a semana encerrou com uma sugestão de suspensão dos resultados do CNU. Então, tem uma expectativa enorme de muitos, milhares de candidatos do CNU, esse concurso no ano passado, que mobilizou um grande contingente de pessoas muito grande. E encerramos a semana com uma nota do MPU, o que mostra que o MPU está muito atento ao que está acontecendo, às irregularidades nesse processo, que são várias, né? Com a sugestão da suspensão dos resultados que sairiam no dia 4, terça-feira. Então, a gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer. A aposta, de um modo geral, com os advogados com quem eu conversei, é de que o CNU, para não criar maiores problemas, vai adiar, pelo menos por mais um mês, talvez, os resultados, ou seja, o pessoal vai ficar esperando esse resultado ainda mais um tempo. Para a angústia desses milhares de candidatos, infelizmente, isso é ruim para todo mundo, inclusive para a gente que trabalha com concurso público, isso não é legal para ninguém. Legal para a banca também não é, para o governo não é legal para ninguém essa confusão que está rolando, legal? Mas eu preciso mostrar essa nota para mostrar para vocês como isso funciona e falar um pouco mais sobre algo que, como eu sou professor, esse é o meu lugar das coisas, né? Sobre a redação e sobre a importância dela nos concursos públicos e como os detalhes, e o CNU mostrou isso, como os detalhes podem definir a nota do candidato que vai ser decisivo. Né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui observada a vocês, e eu preciso relatar isso, eu já fiz isso e vou insistir muito nesse processo, é que essas irregularidades de você, por exemplo, na questão da redação, de você não justificar a nota, não dando a motivação, isso não é um problema exclusivo da Cisgran Rio. Essa é a primeira coisa. Eu trabalho com muitas bancas e todas as bancas, de um modo geral, quase sempre fazem isso. Né? Então, é muito comum a gente encontrar apenas a nota, ou quando tem justificativa, você vai ver que é uma justificativa recorte e cola, generalista, né? Que eles vão colocando em todas as redações como justificativa, quer dizer, é genérica praticamente, às vezes tem 2 ou 3 modelos, o que na verdade é um drible à questão da motivação, né? Porque eles não estão especificando, justificando a nota, eles estão dando uma justificativa genérica que não justifica a nota. Dizer que a nota atribuída está correta porque houve erros desvios de gramática, isso você pode colocar como justificativa em qualquer redação, você tem que dizer onde estão os desvios, que é o que CESP, por exemplo, costuma fazer na linha onde há um desvio. Você tem que saber, olha, se estão me descontando pontos sem gramática, eu quero saber onde eu fui descontado. E ninguém faz isso, ou pouquíssimas bancas fazem isso. O que significa dizer que o problema da Cisgran Rio não é um problema exclusivo da Cisgran Rio, mas como os atropelos, e o concurso é muito grande, tem visibilidade, está na mídia, e os atropelos foram diversos, né? Então, devido à grandiosidade do concurso, ele está tendo visibilidade. E isso está tendo consequências. O MPU está olhando para isso. E é muito bom que olhem para isso, para a gente começar a botar ordem na casa, porque a questão da redação, especificamente, é uma questão muito tumultuada. Os editais não trazem com precisão quais são as regras do jogo, e os editais é que estabelecem a regra do jogo. Então, como aconteceu com a Cisgran Rio. Então, lá na redação, você vai ver que o candidato vai ser descontado, e aí traz lá uma série de conceitos, tu não sabe. Sabe que vale 50 pontos em 100, tudo aquilo ali, o idioma, mas tu não sabe. O que desconto de gramática, quanto desconto de cada erro. Né? Por exemplo, o MPU, agora FGV, eu já percebi, né? Se você olhar o edital do MPU, você vai ver que ali consta detalhadamente, por exemplo, cada erro de gramática. A redação vale 40 pontos e cada erro de gramática desconta 0,8. Então, se você tiver 2 erros, você sabe quanto foi descontado. Logo, é isso que tem que acontecer. Então, a gente já percebe, pelo menos a impressão que eu tenho, é que está sendo didático, né? Ou seja, pelo menos tem esse aspecto positivo. Mas,
para quem trabalhou e quer o resultado, quem fez a prova, o candidato fez a prova, você não quer resultado, realmente deve estar indignado com isso, ansioso com isso, esse sentido furtado, roubado, sem poder fazer muita coisa. Mas o MPU está agindo. Esse é um ponto que eu considero positivo. Vamos dar uma olhadinha? Eu quero mostrar para vocês exatamente o que é que está acontecendo em relação ao MPU, para a gente entender os problemas aqui, né, que a gente enfrenta no MPU. Eu acho bem importante isso. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos lá. Então, vamos ver essas medidas, essas sugestões aqui, né? Essas sugestões aqui, feitas pelo MPU. Vamos dar uma olhadinha nela? Então, vamos lá. Se você não viu ainda, eu vou fazer alguns comentários, mas como eu sou professor e esse é o meu lugar, eu não vou esquecer nunca disso, né, gente? Eu vou puxar isso para a questão da redação. Tá? E eu quero explicar rapidinho aqui para você, depois eu vou mostrar para você o que a CES Gran Rio vinha justificando nas liminares. Legal? E saber em que ponto isso está. Então, em primeiro lugar, você tem a assinatura dessa sugestão do Nicolau Dino e do Anselmo Henrique Cordeiro Lopes. Então, no caso, o Nicolau é subprocurador-geral da República, procurador federal dos direitos do cidadão. Então, aqui, nesse documento, eles dizem que há possibilidade de ajuizamento se não atenderem a sugestão, quer dizer, é uma ameaça. Legal? E se baseia em quê? Se baseia numa série de considerandos, que são as razões para eles fazerem essa sugestão. As razões são diversas, mas, de um modo geral, a razão fundamental é a questão das cotas dos pretos e pardos. Né? E aí eles vão fazer aqui um arrazoado mostrando as transgressões que foram feitas em relação a isso, porque não houve motivação, ou seja, o cidadão foi negado a ele as cotas, mas não houve uma justificativa. Então, isso passa a ser um problema, porque, de novo, é a questão da motivação. Não fala aqui na questão da redação, que foi o maior problema, legal? Mas traz elementos da Constituição que servem para aquelas ações que estão sendo feitas em relação à produção textual e à nota da redação. Né? Então, você vai ver aqui o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, são princípios constitucionais que estão no artigo 37 da Constituição, e argumentos que são usados também para a questão da redação. A falta de, por exemplo, aqui, né, você vai ver, né, a eficiência, né, e é um dos aspectos. Né? Aqui, considerando o dever da motivação adequada também, uma questão constitucional, então não há motivação para a questão das cotas, como também não houve motivação em relação à produção textual. Quer dizer, o cidadão teve a nota descontada, mas não sabe até hoje no que foi exatamente descontado. Fez o seu recurso administrativo sem saber exatamente quais eram os erros. Tá? E aqui um outro ponto que eu chamo a atenção no documento, que é a ocorrência de judicializações em massa, considerando uma aprovação de decisões judiciais divergentes. Então, a questão das judicializações também chamou a atenção do Ministério Público. Ou seja, existe, claro, um movimento da sociedade, das pessoas que estão buscando justiça, o que faz parte do sistema, né? E isso também está chamando a atenção e dando visibilidade para o problema. Então, para quem entrou na justiça, é uma consequência disso, né? Ou seja, o MPU está trabalhando, né? Então, o que eles estão recomendando? A suspensão da divulgação e que deem a motivação explícita e clara e congruente das decisões de indeferimento das questões do enquadramento dos candidatos às vagas destinadas às cotas de pessoas pretas ou pardas, respeitando os princípios da publicidade e da finalidade. Né? Então, olha, isso aqui, se acatado, e provavelmente vai ser acatado, e vai ser acatado pela banca, né, para não criar um problema ainda maior, vai atrasar, no mínimo, mais um mês e meio, talvez, a publicação das notas. Bom, agora vamos lá. Feito isso, então já sabemos que existe essa possibilidade. Amanhã, segunda-feira, pode ser que tenhamos novidade acerca disso. Mas eu quero mostrar para vocês o histórico do que aconteceu, então, nas justificativas, as liminares das redações. Então, a galera entrou na justiça, pediu um novo prazo para o recurso administrativo, e aí pediu as justificativas da nota, ou seja, a motivação. E os juízes, de um modo geral, estão pedindo para que expressem, que a banca expresse as justificativas das notas da redação. Bom, as primeiras justificativas que vieram foram justificativas bem amplas. Então, vou pegar para vocês aqui um dos casos aqui, legal, com os quais eu trabalhei. Isso foi
no final do ano passado, eu recebi esse caso aqui, tá? Então, o candidato recebeu a fundamentação da nota e você vai ver que aqui está a fundamentação da nota com os itens. Então, eu vou pegar estritamente o caso do idioma, que é mais didático para vocês entenderem. Então, o idioma valia 50 pontos. O candidato tirou 35 pontos. Aqui está a nota atribuída, ou seja, ele, nos 3 aspectos de nota de idioma, né? Você vai lembrar que a primeira liminar aí, as primeiras liminares, trouxeram esse quadro que não havia lá no edital. Isso é outra irregularidade, né? Quando eu faço os laudos, o meu laudo não é só a análise da sua redação, o laudo é a análise de todo o processo. Então, em primeiro lugar, isso não estava no edital, poderia muito bem estar no edital. Então, se valia 50 pontos, que 50 pontos relacionados a quê? Então, lá nas liminares, as primeiras liminares, eles deram essa tabelinha aqui, tá? Aspectos ortográficos valiam 15 pontos, os textuais valiam 10 pontos, e aspectos gramaticais, que aqui é a questão da gramática, crase, concordância, regência, valia 25 pontos. Ou seja, os aspectos gramaticais, portanto, valiam 25 e 50, metade da nota era a questão dos desvios gramaticais. E o que dizia essa tabelinha? Se tiver um erro que seja, você já perde 5 pontos. Então, esse candidato perdeu 5 pontos em gramática, e assim tem vindo quase todos, hein? Eu tenho lidado com vários, e todo mundo aqui está perdendo 15 pontinhos. A nota que eles estão dando de idioma quase, parece que é padrão, né? É 35 para todo mundo. Aspectos ortográficos, 5 pontos, e aspectos textuais, 5 pontos. O que eu quero mostrar para vocês agora, para vocês entenderem, porque vocês não são obrigados a entender, me diga que vocês não trabalharam como eu trabalhei tantos anos em bancas de avaliação. Eu quero que vocês entendam uma coisa importante, olha só. Quando a gente fala de aspectos gramaticais, nós estamos falando de gramática, erro, desvio, crase, regência, concordância, pontuação. Então, esse erro, esse desvio, ele está na superfície do texto. Então, se há erro, você me diz onde está o erro, vou olhar, daria o erro. Então, se houver um erro, ele já perde 5 pontos. Então, ele teve mais de um erro de gramática. Eu não tenho aqui como contestar isso, né? À medida que está claro. Olha só, se tiver um erro, perde 5 pontos. Ele tem mais de um erro, então tenho que contestar. Ele tirou 20 pontos. Isso aqui é uma questão objetiva de gramática. Nem tudo em gramática é objetivo. Vou mostrar isso para vocês. Tá? Os aspectos ortográficos é a ortografia. Quando a gente fala ortografia, a gente não confunde ortografia com desvio gramatical. A ortografia é um desvio gramatical, mas o desvio ortográfico, geralmente nas bancas de concurso público, ele separa esses dois erros. Né? O desvio ortográfico é a correta grafia, ortografia, a correta grafia da palavra. Então, quando eu falo correta a grafia da palavra, estou falando, por exemplo, separação silábica. Se você separou certinho, ou se você não sabe separar, errou, aí é desvio ortográfico. Acento é desvio ortográfico. O uso do hífen é desvio ortográfico. Legal? Se é com cedilha, se é com 2 S, é desvio ortográfico. Então, é comum em bancas de concurso público você separar a morfossintaxe, que são os erros de crase, concordância, regência, dos ortográficos. Né? E também é muito comum em bancas de concurso público a ortografia ela vale menos, tanto que, olha aqui, valia 15 pontos contra os 25. Então, a ortografia sempre é um erro menor. Legal? Então, e mais do que isso também, é senso comum, para quem trabalha com correção, né? Se você errou o acento na palavra e erra o mesmo acento, é a mesma palavra mais adiante, conta apenas uma vez. Legal? Isso é senso comum, com tantos anos de tradição que se tem em avaliações de concurso de massa. Essa é uma técnica, e eu vou falar para vocês, até porque eu fui treinado e trabalho anos com isso. Beleza? Muito bem. Curiosamente, o que ocorre é o seguinte, ainda até o ano passado e o começo desse ano, eles estavam dando as justificativas. Então, vamos olhar as justificativas para você entender como é que é a correção e como isso pode ser importante para você que vai fazer concurso público. Olha só, entenda aqui, olha só. Descontaram aspectos de desvios gramaticais. Então, ele vai botar aqui, ó, o texto apresenta desvios ortográficos e morfossintáticos, léxicos gramaticais. Gramática, desvio, ok? Que justificam a nota que ele foi conferida, não sendo devida tempestiva. E aí vai, isso aqui também é um textinho, deixa eu mostrar aqui, para aí, não estou mostrando, rapaz, aqui, ó, aqui, você está vendo? Ó, aqui, esse é um textinho pronto, tá? Então, vamos lá de novo, olha só. Aqui eles vão justificar, eu não estava mostrando, né, galera? Então, vamos lá. Aqui está a tabelinha que eu falei para vocês, ó, a tabelinha está aqui, 10, 5, 20, né? São os 3 itens, e agora eles vão dar a justificativa. Então, as justificativas, elas estavam sendo dadas parcialmente, tá? E mal dadas, por sinal. Então, vou pegar esse caso aqui, tá? Eles estão aqui, por exemplo, descontando pontos em desvios, erros, que eles chamam de erros, que são os desvios de paralelismo. Se a gente procurar os problemas de paralelismo
em boa bibliografia. Mas se a gente pegar o Manual da Presidência da República, por exemplo, e examinar os exemplos de paralelismo, esse exemplo não está consagrado, porque esse exemplo aqui não é pacificado. Isso é um capricho de paralelismo, está superado. Todo mundo faz isso aqui e isso não se considera mais erro há muito tempo. Né? Vou dar um exemplo. Ó. O cuidado adequado à gestante ou lactante, em vez de o cuidado adequado à gestante com crase e à lactante com crase. Ora, o uso dessa crase com esse artigo, essa combinação, nesses dois elementos aqui, no segundo elemento, não é uma obrigação porque não prejudica a clareza, não prejudica a sintaxe, e você não encontra este exemplo nos melhores manuais que andam por aí. Você encontra os exemplos gritantes de erros de paralelismo. Então, isso não é pacificado, isso é a primeira coisa. Logo, quando eu fiz o recurso administrativo desse candidato, eu botei bibliografia mostrando que isso não é pacificado. Bom, vamos para o segundo ali. Na linha 5, aí eles apontam, né, o erro de uma estrutural considerando o uso indevido do acento de crase. Bom, erro de crase. Então, vamos lá. Mulheres expostas a condições insalubres, em vez de mulheres expostas a condições insalubres sem crase. Ora, aqui atenta bem você que vai fazer concurso público. Olha só, você tem um erro de crase muito grosseiro. E isso aqui pode tirar pontos significativos. Por exemplo, se você vai fazer MPU, é 0. Em 40 pontos, você perde 0,8 cada errinho desses aqui. E você já viu que isso pode decidir a sua vida, ou seja, você pode ser reprovado por causa da crase. É legal? É um erro absurdo. Por quê? Porque, olha só, o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Isso é um caso de proibição de crase. Quer dizer, se você fizer o treinamento comigo, de redação, eu vou examinar que você está cometendo esse erro e vou mandar para você uma tabelinha com 5, 6, 7, são 9 casinhos de proibição de uso de crase, que é muito funcional para você não errar mais a crase. Zerar o erro de crase na sua redação. Aparece, você precisa treinar, precisa saber onde é que está, o que você está errando exatamente de crase. Né? Então, o cara botou uma crase aqui que é um erro grosseiro. E isso pode valer para o candidato, e ele sabe disso, porque eu falei isso para ele. Baixei o cacete, ô meu, como é que é? Você ferrou aqui. E teve mais de um erro, né? Mesmo erro. Então, se o A estiver no singular e a palavra seguinte no plural, no crazy people. Ou seja, vou traduzir, não vai crase, tá? Vamos lá para a linha 12, ó. Erro estrutural, considerando, de novo, a mesma coisa. Exposição a pressões, ó. O A no singular, a palavra pressões no plural, o mesmo erro. Então, ele cometeu 2 erros aqui. Esses 2 erros podem tirá-lo da lista de classificação numa prova de concurso público. Pode ser. Vou voltar para o exemplo da FGV, que está dando o quanto desconta cada erro, né? Então, 0,8. Em 40 pontos, você perde 0,8 mais 0,1,6. Isso pode ser, faz toda a diferença. Você está entendendo? Então, esses erros a gente precisa diminuir o máximo possível. O ideal é zerar. Então, ele está fazendo incidência de 2 erros aqui que era fácil de resolver. Vamos para a linha 18, o outro errinho que também foi apontado. Então, ele já perdeu 5 pontos, né? Correto? Era 25, ele já zera, já perdia 5 pontos, já perdeu 5 pontos. Na linha 18, o erro de concordância. Olha só, qual é o erro de concordância? A identificação das condições insalubres devem ser apontadas. Ora, qual é o núcleo do sujeito? É o primeiro substantivo que aparece, a palavra identificação. É com ela que o verbo, no caso, a locução verbal, deve concordar com a palavra identificação. Então, a identificação das condições insalubres deve ser apontada. A identificação deve ser apontada. Então, um erro de concordância. E aqui não tem o que contestar, né? Agora, olha olha como eles estão atrapalhados fazendo isso de qualquer maneira. Na linha 20, erro de ortografia, caracterização. O que está errado ali na palavra caracterização, gente? Em vez da grafia correta, que é caracterização. Para aí um pouquinho. Estamos gozando da minha cara, né? Então, olha só, nós estamos decidindo a vida no candidato que está buscando justamente retificar a nota, entrou na justiça, está tendo gastos, está tentando ter direito a saber por que a nota dele, e é direito dele, né, foi X, e os caras estão brincando, né? Isso aqui foi feito de qualquer maneira, sem revisão, de qualquer maneira, né? Agora, vem mais absurdo, ó. Na linha 22 tem um erro de ortografia. A proteção à mulher gestante ou lactante está prevista. Prevista. Ele escreveu prevista, e eles estão dizendo que ele escreveu pré-vista, botou um acento. Não é o acento, não é. Isso era o pontinho do i na redação dele, e os caras entenderam isso como pré-vista. Quer dizer, visivelmente, eles estão procurando tentando encontrar o erro.
A mesma coisa na linha 29, quando colocaram prejudicando com M, quando na verdade estava grafado com N, e aquele era o N dele, a gente pode constatar em outras palavras que há no texto dele, como aquele era o N dele, e era diferente o N do M. Então, o que eles fizeram? Estão procurando motivos para descontar pontos, e não justamente retificar a nota do candidato. Né? Na linha 39, faltou licença maternidade, faltou o hífen, aqui é inapelável. Né? Então, de todos esses erros aqui, se eu filtrar, você vai ver que nós vamos reduzir praticamente pela metade esses erros aqui. Né? E aí que está o problema da justificativa mal feita. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem que a coisa foi piorando, porque ainda tinha justificativa mal feita, sim. Mas, a partir desse ano, o que aconteceu? A coisa piorou, porque agora eles nem mais estão se dando o trabalho de justificar. Então, os candidatos que estão recebendo a oportunidade de entrar com liminares, a galera vem me procurar, professor, de entrar com recurso administrativo, prof, eu tenho que entrar, estão 2 diazinhos para você fazer recurso administrativo, estão recebendo isso aqui, ó, assim. Então, os 3 aspectos de idioma, e aí ele só coloca a nota. No caso aqui, esse candidato, ó, tirou 10 pontos, perdeu 5 em aspectos. Você viu? Ó, eles tinham 5 de cada um. 5 em textuais e 5 em gramaticais. Legal? E mais do que isso, eles não estão justificando os aspectos textuais. Então, você viu o exemplo que eu dei anterior? Então, fala em ortografia e gramatical, mas não explica os aspectos textuais, e ele perdeu 5 pontos em aspectos textuais. Não explica. Legal? Então, eles não estão dando justificativa completa. Isso é totalmente irregular. O juiz determinou que isso fosse feito e eles não estão respeitando nem ao menos a justiça. Então, eles estão dando isso aqui, não estão justificando mais, né, por razões evidentes, porque estão atrapalhados, evidente, né, e a coisa piorou, a coisa desandou mesmo. E aí a gente chega agora a essa sugestão do Ministério Público, que eu espero que tenha alguma repercussão, que faça a Cisgan Rio repensar algumas coisas, mas, em termos de redação, seguem as ações, ou seja, mesmo que esse candidato receba sem justificativa, ele tenha direito, né, a receber a justificativa, não recebe, ele segue com a ação ordinária, ele tem agora mais uma ferramenta nessa ação para pedir ao juiz, e é o que se está tentando, que um perito isento, portanto, faça uma análise, é essa a grande provocação que está se fazendo à justiça, faça uma análise isenta da redação. Isso me parece que é a grande saída na justiça, que esses milhares de candidatos que entraram aí na justiça em relação à redação estão buscando fazer, e os advogados com os quais eu trabalho estão buscando esse tipo de procedimento, né? Forçar os juízes a elegerem um perito, para que, de maneira isenta, ele possa fazer essa análise e dar uma nota justa para esses candidatos, que é somente isso que eles estão buscando. Legal? Muita coisa vindo por aí, ano maravilhoso para você estudar redação. Meu curso de redação está prontinho para você. Então, antes de mais nada, dá um joinha aí para o prof. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link para você ver como funciona o meu curso de redação para qualquer concurso público. Então, para a galera do MPU, módulo FGV, eu explico e analiso as redações da FGV e os critérios da FGV segundo o edital MPU. A mesma coisa para PM do Distrito Federal, para PM de Tocantins, Sebrasp, CESP, módulo CESP também, trabalhando para quem vai fazer Polícia Federal. Como é que funciona a redação? E você tem que começar já, imediatamente a estudar a redação e poder ter um atendimento direto comigo, ó, face to face, ok? Face to face. Abraço para vocês, estamos juntos, vamos continuar essa luta aí.